Oi, gurias, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Jéssica. Olá, olá. Gente, seguinte, hoje a nossa live de estudos, né? Como eu falei lá no aviso, vai ser com alguns dos ADMs aí. A princípio tá a Sabrina e o Alê. Vamos esperar para ver se a Meire e a Carla também conseguem comparecer, tá? Então, assim, ó, hoje eu vou dar oportunidade aí para Sabrina também. Tá ajudando vocês, tá levando a live junto comigo, tá? O Ale, eu não sei se ele tá disponível aí para falar também, fica à vontade, Ale. E é isso aí, gente. Boa tarde. Tá muito barulho aqui, mas Tranquilo, Ale. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Isso aí. Então, Sabrina, Pode falar. por qual parte tu quer começar aí o traçamento? Olha, eu tava olhando aqui e eu acho que o que tá, assim, formando uns top não tão bonito, mas eu acho que dá até pra galera começar a traçar, o tempo que demora para traçar e tal, eu acho que o Euro JPY. O Euro JPY, beleza, vamos lá então. Gente, bota em 15 minutos, né, traçamento. Vamos lá, a Sabrina então vai fazer o traçamento aí pra gente, e aí eu vou colocando aqui na tela para vocês, tá? Vai lá, Sabrina. Deixa eu colocar aqui. Ele parece que ele vai querer subir, né? Eu vou colocar um pouquinho mais acima. Beleza. Ó, o pavio das 2 horas para resistência. Resistência, 14 horas, tá? Beleza. E o pavio das 3h30. Das 13h30, 14, 15, 15h30. Beleza. Isso aí, fazer a projeção. Gente, aqui na verdade tá meio complicado, porque não tem muita opção aqui na frente pra gente poder fazer o traçamento, tá? Exato. Então vamos lá, vou fazer a projeção aqui. Vamos ver lá como é que ficou. E é aquilo que eu sempre falo pra vocês, né, gente? Achou que não tá muito bom? Volta em M15 e faz de novo. Isso aí a gente pode, o traçamento é uma coisa muito ajustável, a gente pode ir deixando ele da melhor forma possível sempre, né? Isso aí. Ó, deixa eu ver aqui. Opa, travou, peraí. Ele tá sem histórico aqui também, tá meio complicado, mas é isso Esse aí. é Oi? É o menos pior, eu acho, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente, peraí. Gente, para as meninas que são novas aí, ó, como é que a gente faz o traçamento? Que o Pensando passa na mentoria, né? A linha de cima, a linha de resistência. Peraí. Sabrina, a resistência no de 14 horas que tu tinha falado, né? Isso, deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí, não, aqui eu Era tinha das botado. 14, é. Tá, linha de resistência, gente. Sempre no pavio que esteja acima do preço atual, o preço atual é essa linha pontilhada, tá? Acima do preço atual, só que não pode estar sufocando o preço. Então, nesses aqui, ó, ele tá sufocando o preço aqui, tá? Esses aqui, eles não são interessantes pra gente. Então, a Sabrina colocou nesse de 14 horas, a linha de resistência. A linha do meio é sempre no pavio que esteja em cima do preço ou o mais próximo dele. Pode ser para cima, para baixo ou para cima, tá? Não tem problema, pode ser um pouquinho para baixo também. Aqui, no caso, ela colocou então no de 15 e 30, tá? Que ele estava bem em cima ali na hora. Deixa eu ajustar essa minha projeção, gente. Sempre, gurias, ó, eu tinha colocado um pouquinho acima aqui, ó. Sempre bem na pontinha do pavio, tá? Porque depois, quando a gente joga em M1, ele dá diferença isso aqui, tá? Eu vou ajustar o meu aqui. Aí. E a projeção, né? A projeção ela não precisa estar confluindo com nenhum pavio, tá? Show.
Bora lá. Aí, ó. Ficou bom. Como é que a gente identifica, gente, se tá bom ou não? Vê se tá acontecendo os pullbacks aqui na região, tá? É o que eu sempre falo pra vocês aí, né? Pra quem é mais antiga aí também já cansou de me ouvir falar isso, mas não vai existir, gente, um traçamento errado, tá? Não existe um traçamento que ele esteja errado, porque se você marcar nos pavios aqui de M15, são regiões, cada candle, desculpa, de M15, ele significa, né, representa 15 candles aqui. Então, sempre vão ser regiões boas, tá? O que importa, o que diferencia os traçamentos é a hora que a gente começa a traçar. Se, por exemplo, eu começasse a traçar agora, provavelmente o traçamento já ficaria diferente, tá? Não que esse aqui esteja errado, mas ele vai ficar um pouco diferente, tá? Então é isso aí. Gente, alguma dúvida em relação ao traçamento? Aproveitem, gurias, interajam, tirem dúvidas. Não, Jéssica. Nada. A do meio está onde? Aqui, ó, do meio. Não sei se tu já viu ali que eu repeti agora. 15 e 30. 15 A e do meio. 30, isso. Isso aí. Sabrina, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, esse par aí, como você falou um pouquinho antes, ele tá bem ruinzinho, né? Então, não tem muita região, não tem... No caso, seria isso aí mesmo. É isso aí, gente. Ó, eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Para quem não ouviu falar ainda, a gente pode traçar uma linha de 50%. Tá, daí eu já vou ver o Audicard, só um instantinho. Porque assim, ó, vocês viram lá quando a gente fez o traçamento que a Sabrina passou, não tem muitos pares que estejam... muitos pavios ali que a gente possa marcar. E assim, ficou um pouquinho distante se vocês forem olhar, mas se vocês notarem aqui no meio tem uma região passando bem aqui, ó, que também está respeitando, tá? Às vezes é um pavio que fica mais lá atrás, em M15, e aí ele respeita da mesma forma, tá? Isso também faz parte do operacional do Pessano. Então, para quem quiser, ó, o que a gente pode fazer aqui? Pega essa linha aqui da projeção e a gente faz como se fosse uma projeção aqui da linha de cima para a linha do meio, tá? Aqui vai ter uma outra sub-região, digamos assim, que também respeita pra caramba, tá? Eu gosto, gente, de colocar uma cor branca, mas vocês coloquem da cor que vocês acharem melhor aí, tá? Ó, podem ver como respeita bastante também, ó. Quando não tem muita opção lá, a gente faz assim que também dá bom, tá? Isso aí. E aí, gente, as operações é tudo igual, tá? Tem que fazer contagem do histórico de zona, faz tudo normal com o nosso traçamento aqui do M15, tá? Deixa eu ver aqui o Audicard, então, para nós. O Audicard aqui até pegou um histórico lá atrás, mas assim, eu não sei se vai dar para fazer um traçamento aqui, vamos ver. Ele vai ficar longe para fazer o traçamento, mas dá. Dá para traçar, mas para operar Não vai a gente ficar tá... assim tão legal, para operar não vai rolar. Só pra gente estudar mesmo aí. Gente, alguém quer fazer o traçamento desse aqui? Alguém se habilita aí para ver se está fazendo tudo certinho? Ou vocês querem que a gente faça? Daiane, manda ver. Vai lá, Dai, só desabilita o teu microfone aí e fala aí. Como que eu compartilho aqui? Não, nega, faz assim, tu fala aí os que tu quer que eu marco aqui. Peraí, deixa eu arrumar aqui o meu. Tá. Tem que encolher aqui a tela. Botar em 15 minutos. Deixa eu ver se tá bom o traçamento. Pavio. Deixa eu ver aqui. 4,5. Deixa eu dar uma olhada aqui do 4,5. Tá muito perto já. Esse pavio da resistência da 21,5. 21h30 de ontem, né? Tá. Deixa eu botar aqui. Beleza. Olhada aqui. Esse outro aqui é o suporte, né? A linha do meio, quer dizer. Isso. Das 4h15. 4h15.
Fazer a projeção. 4 e 15. Tá. E aí vamos fazer a projeção aqui. Beleza. Eu vou fazer o teu aqui, daí a gente dá uma olhadinha em M1 para ver se ficou bom, tá? Vamos ver. Ó, Dai, ele tá Oi. respeitando, tá? Pode ver aqui, tá Aham. respeitando, ficou bom. Mas assim, eu achei que ele ficou um pouquinho distante. Aham, Aqui, também ó. percebi que ficou um pouco distante. Isso, daí assim, ó. Não tem problema, tá? Tu procurar lá atrás os pavios, quando não tem aqui na frente. Mas no caso agora aqui, ó, a gente tinha pavios aqui na frente. Por mais que ele tivesse um pouquinho mais próximo, tinha esse aqui, né? E esses aqui atrás aqui também, ó. Que foi de madrugada, entendeu? Não tá errado. Tu viu que a gente botou lá, ele tá respeitando. Mas como tem esses outros pavios aqui, às vezes é mais interessante porque as zonas, digamos assim, essas zonas elas respeitaram mais por último, digamos assim, né? Esse de ontem respeita também, mas como tem essas zonas mais recentes, talvez seja mais interessante a gente colocar nesses pavios aqui, tá? Mas valeu pela participação aí, não tá errado, tá? Ficou bom também. Obrigada. Nada. Ó, vamos testar aqui, gente. Eu vou colocar a linha de resistência aqui, ó, peraí. Olha aqui. Eu vou colocar a linha de resistência nesse de... Ficou bem bom. Oi? Eu coloquei nesse das 4,5 agora, ficou bem bom. 4,5? A resistência, né? Isso. Uhum. Tá. Beleza, vamos ver aqui. Eu ia falar que ele ia dar confluência até com esse aqui, ó. Foi bem o que eu ia mostrar aqui. Uma dica, gurias, não é regra, tá? É uma dica só que eu vou dar pra vocês, que algumas meninas aí acho que até já sabem disso. Quando a gente procura o pavio da linha de cima e da linha do meio, se tiver alguma confluência, tá? Não é regra, mas se tiver alguma confluência é interessante, porque significa que nessa zona aqui ele está sendo bem respeitado, tá? Como foi o caso aqui, ó. Tinham falado 16 e 15 e confluiu com de 3 e 15, tá? Então, quando tem essas confluências assim, é melhor ainda. Beleza? Tu colocou a linha do meio aonde? Tu quer falar o teu aí já? Eu botei das 4,15 mesmo, onde ela tinha colocado. Ela botou Ah, mais, tá, um 4 e pouquinho 15. mais de confluência. Beleza. Aqui na verdade, gente, tá assim, ó, vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não acho pavio assim muito interessante traçar, porque ele tá muito pequeno, tá? Isso significa que não tá respeitando tanto a retração, digamos assim. Mas como a gente não tem outra opção melhor aqui, tava olhando aqui, tá tudo praticamente igual, os que estão nessa região. Então, vamos deixar nesse aí mesmo, tá? Mas sempre que for maior o pavio é melhor, tá? Sempre o pavio que tiver maior. Vamos ver então como é que ficou aqui agora. Aí. Aí, ó, ficou show. Tá respeitando bem aqui. É isso aí. Ficou top. Agora ficou bem próximo ali, não ficou tão distante. E do mesmo jeito que a Dai ali, ela passou aquele traçamento ali, a gente pode fazer também a linha de 50%, tá? Como o dela tinha ficado um pouco mais distante, também, se a gente fizesse, também respeitaria. Vocês podem até, quem quiser, fazer o teste aí, porque com certeza vai respeitar também, tá? Assim, ó, aqui também tá da mesma forma, ó. Vocês estão notando que aqui no meio tem uma região, né? Para quem não gosta de traçamento muito apertado, gente, não faz essa sub-região, tá? Porque na sub-região, quando a gente coloca, acontece a oportunidade o tempo todo. E isso pode, assim, se vocês não conseguirem filtrar bem as entradas, vocês podem acabar caindo em algum loss, tá? Então, principalmente para quem é iniciante, é interessante mesmo deixar um pouquinho mais distante assim, tá? Porque vocês conseguem acompanhar melhor a movimentação do gráfico, não fica toda hora dando pullback aqui, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, essa região aqui, ó, teve uma lateralização aqui, né? E deve ter tido pullback o tempo todo aqui. Então, para quem está iniciando, isso pode acabar confundindo um pouco a cabeça de vocês, tá? Deixa eu ver o chat aqui, gente, peraí. Jéssica, Oi? a linha do meio no pavio das 17 estaria errado? A linha do meio, 17, peraí.
Deixa eu ver aqui. 17. É assim, ó. Aqui, ó, pode ver que ele tá... Poxa, a diferença é praticamente um pip aqui. Desse 17 para 16 e 15. Então, quando a diferença é mínima, é sempre mais interessante a gente pegar um pavio que esteja um pouquinho maior. Eu sei que assim, é quase que imperceptível, né? Mas ele tá um pouquinho maior, tá? Esse aqui. Então, não vai estar errado também, tá, nega? Tu pode colocar aqui que também não vai estar errado. Mas nesse caso, eu particularmente prefiro deixar nesse aqui mesmo, tá? Deixa eu ver aqui o chat, gente, peraí. Vinha uma live que o Pessano... Uma live que é do Pessano, que quando não dá para marcar nos pavios próximos à vela atual, não é para operar a paridade. Dil, não que assim tu não possa operar a paridade, né? Só que sempre é mais interessante a gente tentar pegar os pavios mais aqui da frente mesmo, né? Porque significa que a zona, a região aqui, ela vai estar respeitando melhor. Mas eu vou falar, eu já peguei pavio lá atrás, assim, marcação, que também respeita, assim, da mesma forma eu opero, tá? Claro que assim, gente, não vai voltar lá atrás, 24 horas, né? Enfim, não tanto, né? Mas se não tiver muito aqui, a gente pode pegar, por exemplo, por aqui, assim, não tem problema, tá? Só não é interessante voltar muito lá para trás, né? Tá bom? Jéssica, Oi? tenho uma dúvida. Eu marquei a linha do meio no pavio das 8h45 da noite. Ele deu confluência, só que ficou uma diferença de um pip ali com esse pavio da frente. É mais certo pegar esse ali da frente ou aquele lá de trás? 8h45? Isso. 8. Ah, não, nega, ele ficou praticamente igual aqui. É? Ficou praticamente igual. Pode deixar nesse aqui da frente mesmo, que aí ele é mais recente, entendeu? Uhum. Deixa nesse aqui. Tá bom? Beleza, obrigada. Nada. Começou. Tá, show. Gurias, mais alguma dúvida em relação ao traçamento? Queria tirar uma sobre a zona. Pode falar. Boa noite. Até Boa quanto noite. tempo, assim, até 3 horas, você acha suficiente para poder analisar a zona? Ou você acha que pode ir até mais para trás? Então, olha, eu vou te falar que eu antes, tá? Há um tempo Eu sei que atrás isso aí tá aí. uma bosta, mas... Não, assim, ó, vou te falar. Um tempo atrás eu voltava, assim, 24 horas para dar uma analisada. Mas, ultimamente, cara, eu tenho analisado, assim, no máximo da madrugada. Por exemplo, aqui, vamos ver aqui, ó. Da madrugada de hoje, sabe? No máximo, assim, se tiver histórico. É como tu falou aqui também, ele não tá nem com histórico, né? Mas eu começaria, Uhum. por exemplo, assim, digamos que aqui esteja com bastante histórico aqui, tá? Eu começaria daqui Sim. assim, ó, fazer a contagem. No máximo do mesmo dia, assim, eu não pego mais dia anterior para fazer análise de histórico de zona. Eu tenho feito Tá, normalmente isso, ok. tá? Tá, O eu que tô eu com muito problema com esse negócio de zona, porque eu esqueço de analisar e quando vou ver eu tô tomando lois a rodo sem necessidade. Por causa do histórico, né? Realmente o histórico ele Exatamente. faz bastante diferença, tá, gente? Assim, ó, na mentoria do Pessano, tá? Ele recomenda que se tire o zoom do gráfico. Ele fala, não sei se agora ainda vai passar isso, ele falava 2 puxadinhas para trás, tá? Se você for ver, vai dar tipo na noite anterior aqui, ó, por exemplo, né? 21 horas, tal. Como eu falei para você, se quiser contar, não tem problema, tá? Mas às vezes a gente perde muito tempo lá e a gente vai ver, aqui na frente ele está até mudando já, tá respeitando, por exemplo, mais para resistência e lá atrás estava mais para suporte. Então, assim, Sim. eu particularmente prefiro sempre levar em consideração o que é mais recente aqui, tá? É por isso que eu ando fazendo isso. No máximo, assim, a madrugada do próprio dia. Não volto mais muito, não. E assim, ó, vou te Tá dar um bom. conselho, eu não sei se tu já faz isso. Ah, Sempre analisa, sempre conta o histórico onde o preço atual tiver. Porque antes a gente falava, conta já das 3 linhas, tal, e a gente acaba perdendo tá. muito tempo, entendeu? Então, assim, o Sim. preço tá por aqui. Conta dessa linha de cima, a princípio, que aqui aparentemente ele... Bom, se bem que ele pode cair agora. Mas conta da linha de cima e da linha do meio. Agora começou a romper para baixo. Aí tu vai fazer a contagem de baixo, entendeu? Porque aí tu não perde tanto tempo, tá bom? E de vez em quando dá uma conferida, né? Porque pode ser que mude, né? Isso, assim, ó, se tu notar, por exemplo, deu uma diferença de, sei lá, 3, 4, 5 no máximo, e tu nota que ele começa a respeitar o contrário, o interessante é faz a análise de novo. Dá uma olhadinha, conta de novo para ver se já não inverteu, não reverteu, né? O Tá, ok. suporte para resistência ou vice-versa, tá bom? Tá, ok. Obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. Alguém poderia me passar as taxas?
Sabrina, tu tá por aí? Consegue passar a taxa no chat aqui, por favor? Consigo, peraí. Beleza, obrigada. Sara, Jéssica, uma vez você falou que iria testar o operacional em M5. Você testou? Sara, eu vou te falar que assim, eu já cheguei a traçar. Até eu queria fazer isso, vou ver se eu começo a fazer, cara, essa semana e semana que vem eu tenho que me forçar para começar a testar. Eu chego a traçar tudo, vejo que está respeitando, mas eu não tenho paciência para ficar esperando as oportunidades em M5, tá? Mas, como eu falei, eu vou tentar assim começar a me puxar, porque eu vejo que muitos dias não está respeitando para M1, ou sei lá, enfim, não está tão bom para M1 e eu vejo gente operando em M5 e que dá bom, entendeu? Então eu realmente vou começar a me puxar um pouco mais para tentar testar mais em M5. Mas respeita da mesma forma, Em tá, Sara? M5 eu já operei. Já? E dá E bom? é muito bom. Quando não respeita em M1, eu vou para M5. Aham. Eu vou começar a testar mesmo M5. Eu sempre vejo o pessoal falando isso. Tá. Negócio de ter paciência, é verdade. Vamos lá então. Gente, para as meninas aí que são novas, que a gente estava falando sobre em relação à contagem do histórico de zona. A gente faz a contagem do histórico de zona, porque o histórico de zona é um dos gatilhos mais importantes, tá? Do operacional aqui das 3 linhas, tá? A gente não está falando de GOD agora, só das 3 linhas. Assim como a movimentação de vela, tá? Então, como é que a gente faz essa contagem? Ó, vocês deem uma olhada aqui, ó. A gente sempre conta os pavios, tá? Nas 3 linhas, só que aí é como eu falei para vocês. Sempre deem preferência para as linhas onde o preço atual estiver mais perto, depois vocês vão vendo as outras, tá? A gente conta os toques dos pavios, tanto para resistência como para suporte, tá? Então, assim, 1, 2, conta literalmente todos os toques, tá? Chegou próximo assim, não considera, ó. Não considera, tá? Aqui, ó. Aqui eu considero ainda. Se para com o corpo em cima, eu não considero mais. Isso aqui para mim já é rompimento, tá? Às vezes acontece, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui, dele chegar bem próximo ali. Quando dá tipo 1, 2 pips, eu considero também, tá? Peraí. Eu só não considero quando ele fica tipo 3, 4, 5 pips de diferença, daí eu não considero. Ó, aqui, por exemplo, ó. Esse aqui eu considero, porque ele tá 1, 2 pips aqui só de distância, tá? É como se tivesse respeitado a zona, ó. Aqui eu também considero. O corpo tá quase em cima, mas não está em cima, ó. Da mesma forma esse aqui, ó. Tá? Isso tudo aqui eu considero, só não considero quando tá um pouco mais distante ali, tá? Deixa eu voltar lá pra frente aqui. É isso aí. Alguma dúvida, gurias, como é que faz a contagem? Vocês querem fazer uma contagem pra gente conferindo juntas? Falem no chat aí, gurias. Não precisa? Não precisa contar? Todo mundo já entendeu aí, beleza. Sabrina, tu quer acrescentar alguma coisa aí? Não, por enquanto não. Isso aí. Só um instantinho, gente, peraí. Beleza, vamos lá. Tá, a Sabrina passou as taxas aí das paridades. Na verdade, isso aqui tá até pra movimentação de vela, queria ver se estava exemplo, mas tá bem ruimzinho. Na contagem, essa primeira linha seria para resistência. Deixa eu ver. Aparentemente aqui ela tá para resistência. Não sei a partir de onde tu começou a contar, mas se foi aqui por volta das 3 e pouco da manhã, ó, ele até no olho aqui a gente consegue identificar que ele tá mais para resistência, tá? Gurias, essa questão de pegar, de identificar no olho, um conselho aí que eu sempre gosto de dar, né? Eu sei que para quem está iniciando é um pouco mais complicado, principalmente quando o preço ele fica andando assim por cima da nossa linha, né? Então é um pouco mais complicado, tá? Mas o que vocês podem começar a tentar fazer assim é testar, né? Tipo, dá uma olhadinha no olho primeiro e aí você vai ver, eu acho que está mais para resistência. Aí para tirar dúvida, contem o histórico para ver se vocês estavam certas, tá? Eu comecei a fazer isso
e realmente me ajudou bastante. Tenta identificar primeiro no olho e aí depois confere para ver se realmente estava certa a análise, tá? Que é bem interessante. Deixa eu abrir o chat. Que é mais rápido, né? Claro que no olho é mais rápido, né? Mas é que muitas vezes parece uma coisa e você vai bem de pertinho assim, você olha que ele está rompendo um monte, né? Você pensa que, por exemplo, tá para resistência e vai ver lá todos que toca ele rompe, todos que toca ele rompe. Então, às vezes o olho engana, né? Deixa eu ver aqui. E quando o histórico fica empatado? Camila, eu particularmente, quando o histórico fica empatado, eu evito de operar nessa região, tá? Porque uma coisa assim que até eu penso assim, pelo menos, né? Poxa, a gente já tem 3 linhas aqui para operar, né? A primeira lá de cima está empatada. Por que eu vou ficar arriscando se eu sei que é uma região que ela não está muito bem definida? Então evita, pega nas outras por enquanto até vocês notarem que ela está formando mais ou para resistência ou para suporte, tá? Mas assim, se tu mesmo assim quiser operar, dá uma olhadinha o que está rompendo mais. Por exemplo, é isso que eu falei. Você vai ver lá todos que bate para resistência ele rompe, todos que bate para resistência rompe. Então olhar o que está rompendo mais nesse caso é interessante, tá? E também assim, eu particularmente eu gosto de dar uma olhadinha na macro tendência, tá? Você identifica a macro tendência, né? E eu gosto de ver o fluxo do mercado, porque às vezes assim, vai ver, ele tá aqui, por exemplo, para suporte, tá? Para suporte, mas você vê, não, desculpa, para resistência, mas você tá vendo que o mercado tá só subindo, tá num fluxo muito forte de alta. Então não tem por que você ficar arriscando, sendo que você tá indo contra o fluxo do mercado. Entenderam? Então deixa definir um pouco melhor a região e aí depois vocês arriscam fazer a operação, tá? Às vezes eu também olho em M5 para ver se não é uma zona de retração em M5. Uhum. Isso é uma boa dica também. É verdade, é verdade. Porque é até isso que a Sabrina falou, né? Se a gente for pensar, 5 candles de M1, eles dão uma vela só em M5. Então, às vezes, você vai ver lá, você está querendo pegar uma zona de suporte, que vai para cima, e a vela de M5 está querendo retrair, está querendo cair. Então, é bem legal essa dica aí para vocês analisarem também. Ô, Jéssica. Oi? Esses dois pavios aí, esses dois candles grandes aqui, das 17h21 e das 17h22, esse próximo que fez aqui, esse martelo, ele seria um pullback? Esse aqui? Não, esse das 17h31. 17... Ah, tá, é esse aqui. Isso. Aqui já não seria mais... Ah, tá, daí tu diz aqui, se ele tivesse pego aqui? Aqui na minha tela aqui? Não. De alta? Esses dois aqui, das 17h21, lá na frente. Mais. Aqui atrás. Tá. Esses dois Beleza. aí. Tá. Se esse aqui, das 17h31, seria o pullback dele, ou não? Está muito longe. Não, é o primeiro verde, é o pullback. Isso. Esse seria aqui, o pequenininho aqui. Isso. Uhum. Entendi. Só que assim, Ana, esse aqui a gente já não considera o pullback, porque provavelmente ele deixou um pavio de mínima antes aqui. Tá? Isso não é regra, tá, gente? Porque tem embaixo que ele foi primeiro, ele pode ter, por exemplo, vindo buscar o pullback e depois ter deixado o pavio de mínima. Isso pode acontecer, tá? Então só tomar cuidado, mas o pullback é isso aqui, ó. É esse aqui mesmo. Esse aqui que tu falou aqui, ele já é retração de vela, tá? E daí não tá no nosso operacional, tá bom? Tá. Não, é porque eu pensei que mesmo sendo distante, se não tivesse feito esse pullback aqui do lado dele, seria não? Se não tivesse nenhum pavio aqui encostado nele. Aí sim. Aí esse aqui seria, então. Isso. Assim, Ana, vou te falar, ó. Deixa eu botar uma linha aqui, ó. Que isso aqui pode ter acontecido, tá? Vou botar uma linha roxa aqui só pra dar o exemplo para vocês. Pode ter sido o pullback desses dois candle grandão aí, né? Ó, porque se tu colocar bem aqui, ó, na ponta ali, por exemplo, realmente esse aqui foi o pullback, tá? Esses aqui eles testaram a zona, mas não encostaram lá. O nosso operacional, tá, que é o que o Pessano fala, testou a zona assim, ó, porque ele já chegou bem próximo, tá? Se tivesse só chegado esse aqui, eu não considero a zona testada. Mas esses aqui a gente já tem que tomar mais cuidado, porque querendo ou não, ele testou, ele chegou bem próximo da zona, né? Ele chegou perto, né? Isso, então assim,
Quer arriscar, quer assumir o risco, pode ser que dê bom, assim como deu nesse aqui. Mas, da mesma forma, ele pode acabar rompendo, tá? Então, se for considerar isso, esse aqui sim, ele foi o pullback. Se a linha tivesse aqui onde ela tá, aí a gente pode considerar o pullback. Ok. Tá Entendi. bom? Peraí. Ué. Aí. Deixa eu abrir o chat, peraí, gente. Quando vocês fazem a contagem do histórico de zona, vocês contam a partir de qual rompimento? De algum rompimento? Não, Ana, não é a partir de nenhum rompimento. Eu começo a contar aqui, por exemplo, né? Onde é que eu começaria a contar nesse gráfico aqui? Eu não começaria a contar a partir daqui da frente porque ele está muito recente. Então, de qualquer forma, tem que puxar um pouco mais atrás para a gente conseguir identificar. Ah, Jéssica, mas não tem mais histórico nenhum. Beleza, então esse par a gente também não pode operar. De qualquer forma, gente, ele tá ruim, tá? Mas, quer mesmo assim operar, tentar? Beleza, você começa a contar a partir daqui de trás, então. Eu começaria a contar, por exemplo, a partir daqui, ó. Tá? Como eu falei para você, já seria 3 e pouco da manhã do mesmo dia, né? Então, eu começaria a contar o histórico de zona a partir daqui. Primeiro toque aqui, ó. Começaria com esse aqui, ó. Tá? Para resistência, né? Aí conta tanto para resistência como para suporte. Tá bom? Deu para entender, né? Fechou? Ó, aqui dá para fazer uma projeção, gente, ó, que ele tá rompendo ali, tá? A gente pode fazer uma projeção aqui para cima. Aí. Ó, aqui nesse caso aqui, o que que eu faria, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou botar aqui a projeção. O traçamento aqui, ele tá um pouco distante ainda, tá? Então, assim, ó, o que que... Ai, droga, acho que eu mexi a taxa. O que que eu faria nesse caso aqui? Eu faria a região de 50%, tá? Porque se vocês forem notar aqui, ó, dessa projeção ali, ele tá parando bem aqui, ó, que é bem onde tá os 50% provavelmente, tá? Gente, essa região aqui de 50%, quando estiver dando candles muito grandes, se por exemplo tivesse um padrão assim de candles, ó, não é interessante fazer, tá? Como ele tá dando os pavios menores aqui de um modo geral, aí a gente pode fazer, senão eu não acho muito interessante porque ele rompe tudo muito fácil, tá? E aí entra naquilo que eu falei pra vocês, acaba só confundindo a cabeça de vocês aí. Então aqui, ó, eu colocaria essa região aqui, se eu fosse tentar operar nesse gráfico, com essa região aqui de 50%, tá? E vocês podem colocar em todos os meios, digamos assim, aqui, tá? Tanto nesse aqui, como aqui embaixo. Agora, talvez ele comece a descer um pouco aí. Gente, mais alguma dúvida, gurias? Deixa eu ver, JPY, não. Ó, aqui dá pra fazer, se bem que aqui ele tá com uns candles bem grandes ali. Ó, mas aqui a gente, ó, pode ver que aqui tem uma região, ó, vocês estão vendo? Por mais que ele tenha dado esses dois grandes aqui, ó, aparentemente está segurando bem naquela região ali. Deixa eu ver. Aí. O interessante também é fazer a contagem do histórico de zona nessa região aí. Isso. Não pega para os dois lados, não. Aqui nas três linhas... Olha, respeitou ali, tinha respeitado. Mas tinha deixado, que deixou um pavio de mínimo. Gente, aqui nesse operacional aqui das três linhas, eu sei que agora na God lá a gente não precisa contar histórico e tal, né? Mas aqui nesse operacional aqui, eu sempre analiso o histórico de zona, tá? Independente da God lá, eu sempre analiso. Eu acho que era nessa que eu tomava, lógico, que eu tomo, né? Porque eu analiso e tal, mas aí aparece uma oportunidade ao contrário. Aí eu sei que o negócio não tá a favor, aí eu vou lá, acho que tá e acabo... Quer arriscar, né? Fica naquela, eu acho que vai dar bom. Eu também antes eu era meio assim, cara.
Isso aí, a vela tá volátil, tudo direitinho, aí quando vai ver, a bexiguenta volta. Não é. Tem que tomar bastante Volta não, cuidado. ela continua. E assim, gente, vou falar para vocês, independente, lá quando a gente traça a guideline, eu não fico contando assim os toques e tal, né? Mas eu sempre dou uma olhadinha, por exemplo, se o preço está andando mais por cima daquela linha ou mais por baixo. Porque às vezes a gente, por exemplo, quer pegar um pullback de resistência, né? Aí você volta um pouquinho para trás, você vê que o gráfico estava o tempo todo andando por cima, e aí em algum momento aqui na frente ele rompeu e você está tentando pegar um de resistência. A chance dele voltar para aquela região de cima, digamos assim, onde tem o histórico, é muito grande, tá? Então tomem bastante cuidado, por mais que seja na God, que a gente sabe que pode pegar para qualquer lado, sempre deem uma olhadinha assim, por mais que seja no olho, para tentar identificar por onde o preço está andando mais, tá? O pullback não pode deixar o pavio de mínima. Como é o movimento que deixa o pavio de mínima? Só para confirmar. Aqui, Camila, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui que eu vou desenhar aqui na tela, que aí fica mais fácil para eu explicar. Por exemplo, aqui, ó. Digamos, aqui que tenha tido um rompimento aqui, tá? Veio aqui, rompeu, foi com pavio de mínima, então a gente pode pegar um pullback aqui na próxima vela, ou independente, pode ser mais lá na frente, tá? Eu vou dar o exemplo aqui. Quando que ele deixa o pavio de mínima? Quando o candle nasce, e ao invés dele vir buscar a nossa região do pullback, ele nasce e já retrai aqui, ó. Isso aqui é o movimento de deixar o pavio de mínima, ele não pode ter essa retração contra a nossa zona, tá? Sempre que ele nasceu, ele tem que vir buscar o pullback aqui. Porque se ele fizer isso aqui para depois ir lá buscar, ele já vai deixar um pavio de mínima aqui, ó. Tá? Então a chance dele vir e romper aqui é bem grande, tá? Vocês têm que entender, gente, que assim, ó, é uma coisa que eu botei na minha cabeça e depois eu comecei a entender um pouco melhor o que é o pavio de mínima ali, né? Que ele não pode deixar. Imaginem assim, ó, nasce o candle e ele pega como se fosse uma impulsão aqui, ó. Tá? Ele pega como se fosse uma impulsão para depois ele romper. Tá? Então, se fez esse movimento, claro que assim, gente, muitas vezes acontece o seguinte, o candle nasce e aí ele deixa um pavio de mínima minúsculo ali, quase que imperceptível, tá? Se for assim, mesmo assim eu arrisco, tá? Eu só não gosto quando ele, por exemplo, retrai um pouco mais assim, ó, e aí depois vai buscar a zona, tá? Se for um pavio, por exemplo, assim, ó, quer ver? Deixa eu tentar desenhar para vocês aqui, bem pequenininho, eu pego, mesmo assim eu pego, tá? Aí eu pego o pullback aqui. Agora, por exemplo, já retraiu mais assim, ó, aí eu já não pego mais. Tipo 1, 2 pips eu arrisco, mais do que isso eu não arrisco não. Tá bom? Deu para entender? Aproveitando a sua explicação aí, quando ele vai um pouco mais acima, você já considera o gap? Quando ele nasce um pouco mais acima aqui, assim? Tipo, ele nasce aí, vai lá não, naquela direção mesmo que estava. Aí ele vai lá em cima. Ele vem aqui, nasce e vem aqui para cima. Tá. Aí ele volta. Isso aí vocês consideram um gap? Não, o gap, na verdade, ele é a diferença aqui quando ele nasce, né? O gap é isso aqui, é quando ele... Porque assim, toda vela, ela teria que nascer certinho aqui do lado, né? Terminou essa aqui, teria que nascer aqui. O gap é quando ele dá uma diferença, ele nasce um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, tá? Essa diferença que é o gap. Ah, tá. E quando ele vai lá em cima, e na hora que vai lá em cima, tu pega para poder ele voltar. Isso, não, assim, ó, o gap único... O gap do nosso operacional aqui, por exemplo, deu um gap de alta aqui, tá? Nasceu aqui em cima. Se ele retrair, a gente não pode pegar da mesma forma, tá? Nasceu o gap ele tem que vir fazer a correção aqui na nossa linha do pullback aqui, ó. Que aí a gente pode pegar um aqui, tá? Se nasceu e retraiu primeiro, não vai, que a tendência dele é subir direto. Ah, sim, tá bom então. Entendeu? Beleza. Deixa eu apagar isso aqui. Ô Sara, então, quando geralmente o que acontece é o rompimento com vela de força, ele tende a voltar com vela de força também. Então, por isso é perigoso pegar o gap depois da vela de força, tá? Em alguns casos, bem poucos, a força que tem aquela tendência com a vela de força, ele vai acabar dando uma continuidade, mas são poucos os casos.
geralmente ele volta rompendo com vela de força também. E aí ele acaba formando um falso rompimento, e se você acaba entrando, você acaba levando um loss aí. Isso aí. Gente, a gente tem que pensar até essa questão da vela de força, o rompimento com vela de força, né? Tem que tomar bastante cuidado, porque se vocês forem olhar, praticamente, assim, e não só vela de força, tá? Aqui no nosso operacional, realmente a gente não pode pegar quando o rompimento é com vela de força, mas eu também, quando a vela é muito grande, independente de ser de força ou não, aqui, por exemplo, ó, quando a vela é muito grande, ela tende a corrigir mais ou menos o tanto que ela, o mesmo tamanho, eu quero dizer. Então, independente de ser de força ou não, quando a vela é muito, ó, aqui, por exemplo, ó, eu sempre tomo bastante cuidado, tá? Principalmente com a movimentação, porque a tendência é ela fazer a correção, né? Seja assim, normalmente quando ela é grande, ela tende a corrigir tipo uns 50% da vela anterior, tá? Não é uma regra, né, gente? Mas é uma tendência, digamos assim. Então, independente de ser de força ou não, sempre que ela é grande, eu particularmente tomo bastante cuidado com isso, tá? Claro que assim, rompeu com vela de força, se quiser operar, saiba que está assumindo um risco, né? Porque está contra um dos gatilhos do operacional, tá? Isso aí. Oi, Ana, boa noite. Gurias, mais alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, eu não lembro, acho que era a Paula que estava falando antes sobre a questão do gap aqui, ó. Esse aqui é um gap de alta, bem forte aqui, tá vendo, ó? E aqui, ó, por mais que ele tenha... Esse aqui foi um rompimento com vela de força, né? Foi um rompimento com vela de força porque não deixou o pavio de mínima aqui embaixo, tá? Ele não fez o pullback aqui, ó, se vocês forem olhar. Ele testou a zona, não fez o pullback, tá? E depois ele deu esse gapzão aqui, ó, de alta. Que aí sim ele veio fazer o pullback aqui, veio corrigir essa vela aqui atrás, tá? O gap, desculpa, ideal desse operacional que o Persano passa é quando ele é assim, ó, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando for esse aqui, gente, e tiver a favor do histórico de zona, vocês podem entrar aí, não vamos entrar com a banca inteira, né? Mas pode pesar um pouquinho mais a mão, que ele é muito assertivo, tá? Deixa eu só vou colocar uma linha aqui para desenhar aqui para vocês, ó. O gap ideal, tá, desse operacional aqui. Claro que tem outros, mas esse aqui ele é bem bacana aí vocês terem ele em mente, tá? Aqui, por exemplo, ó, o candle veio, tá? E não rompeu a nossa zona, ele parou aqui assim, tá? Aqui independe se é de força ou não, tá? Pode ser de força como não. E aí depois vem o outro candle aqui, e ao invés dele nascer do ladinho aqui, ó, ele já nasceu rompendo a nossa linha, tá? Então, digamos que aqui, ó, essa linha branca aqui, digamos que fosse uma linha forte aqui para resistência, tá? Gente, sempre a favor do histórico de zona, tá? Não arrisquem contra. Opa, peraí que eu não podia ter feito isso. Aí, ó. Então, beleza. Não rompeu a nossa linha. Quando ele nasceu ali, ele já nasceu com um gap, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vai analisar aqui. Se nascer e vir fazer a correção aqui, ó, é aqui que vocês vão fazer a operação. Ah, Jéssica, mas ele nasceu e foi direto. Beleza, aborta a operação, aí não tem o que ser feito, tá? Então, nasceu, veio fazer a correção aqui volátil, claro que a gente não consegue analisar muito bem esse movimento, né? Porque normalmente ele tende a nascer próximo da linha, tá? Mas aqui vocês conseguem notar, ó, por exemplo, nasceu e já foi fazendo isso aqui, ó, empurrando o preço. Não é interessante. Ah, nasceu, explodiu lá em cima. Também não é interessante. Ah, agora nasceu, veio assim, pá, fez ali, beleza, ele tende a fazer isso aqui, ó, tá? Que é aqui que a gente vai fazer a operação. Esse tipo de operação aqui para o nosso operacional, com o gap, ele é um dos mais assertivos que tem, tá? Sempre a favor do histórico de zona. Beleza? Alguém ia falar alguma coisa aí, gente? Que eu acho que eu cortei. Deixa eu ver aqui o histórico. A gente tá sem áudio. Vocês estão ouvindo normal aí, né, gente? Eu tô ouvindo normal. Normal, beleza. Eu já percebi que quando a vela é de força, tende a respeitar. Porém, quando é uma vela muito grande, aí sim corrige e não respeita.
Deixa eu ver. Você poderia explicar um exemplo de como pegar as taxas que o Pessano passa de manhã? Beleza, vamos ver se eu consigo fazer algum exemplo aqui da God. Então, fechou. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Gente, para traçar God, a gente tem que encontrar gráficos tendenciosos assim, é meio complicado, tá? Porque a gente precisa encontrar uma zona de lateralização de preço ou consolidação. Quando for consolidação, é melhor, tá? Mas nem sempre a gente encontra aquelas consolidações que são do mesmo tamanho de vela, com o mesmo tamanho do pavio, tá? Então, o ideal é que seja, então, numa zona de lateralização, se não tiver de consolidação. Aqui, ó. Eu, particularmente, gente, o Pessano ele não passou o operacional completo ainda, tá? Mas quando eu traço o God, eu sempre tento voltar um pouquinho no gráfico. Claro que assim, pode traçar aqui na frente também, tende a respeitar, tá? Se for uma zona forte de consolidação ou lateralização, né? Mas eu, particularmente, sempre tento voltar um pouquinho assim no gráfico, ó, para ver se eu encontro alguma zona forte. Aqui vocês estão vendo que o preço está bem lateralizado aqui, ó. Tá? Isso aqui já é interessante para a gente tentar traçar uma God aqui, ó. E aí, como é que eu faço, né? Como é que eu estou fazendo aí para traçar? Pega a linha ali. Eu sempre tento pegar, gente, o maior número de pavios, tá? Não precisa ser bem na pontinha do pavio aqui, porque senão vocês não vão conseguir pegar muitos pavios, tá? Aqui, por exemplo, ó, o que eu pegaria aqui? Deixa eu ver. E quanto mais confluência de pavios tiver, melhor, tá? Ó, opa. Vou ficar um pouco mais em cima aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. O que eu olhei aqui? Esses aqui atrás, tá respeitando, tá? Aqui tá respeitando, aqui respeitou, aqui. Esses todos aqui, tá? Então, eu tracei aqui atrás, ó. Tracei lá nas 8 horas de ontem. Vamos ver lá na frente. Aqui ele não vai estar porque ele não chegou lá ainda, tá chegando agora, ó. Tá batendo no caso, é sempre agora. perto do preço, né? Oi? É sempre perto do preço, né? Isso, sempre perto da linha do preço, tá? Ele tá querendo respeitar lá na frente. Só que aparentemente essa zona aqui ela tá respeitando mais para resistência, tá? Tanto que eu tracei aqui numa zona de resistência. Beleza, vamos ver aqui na frente. E aí assim, gente, os gatilhos eu tenho testado com os nossos gatilhos das 3 linhas. Tá? Como ele não passou ainda o operacional completo, eu pego com os das 3 linhas, os gatilhos das 3 linhas mesmo. E eu particularmente, não aconselho quem está começando a fazer isso, tá, gente? Mas eu arrisco até o terceiro toque de retração. Ó, ele respeitou ali. Vamos ver se teve algum rompimento lá atrás. Peraí. Não, ele tá em retração já ali, ó. Porque aqui o último toque que teve foi de retração. Por mais que ele tenha respeitado lá, não seria um pullback aqui, tá? Seria um toque de retração. Eu, particularmente, eu pego até o terceiro toque, tá? Então, aqui, até onde eu pegaria aqui, ó. Ó, vamos ver. Aqui, ó, ele teve um falso rompimento aqui, né? Eu pegaria esse e só. Aqui ele já provavelmente, se eu tivesse arriscado, ele teria me dado loss. Que depende... Gente, Godline, tome muito cuidado com a movimentação de vela, tá? Justamente porque ele, como a gente pode pegar para os dois lados, se a gente não se atenta na movimentação, pode tomar loss, de bobeirinha, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com a movimentação da vela. Aqui, por exemplo, depende da movimentação, mas se tivesse sido uma boa movimentação, eu provavelmente, se eu não tivesse pego aqui em cima, teria tomado um loss. Isso que é bem importante, que a gente sempre fala aí, deixa sempre romper um pouco a linha para pegar. Se tivesse arriscado em cima da linha aqui, ó, ia dar loss, por bem pouquinho, tá? Então, sempre tentem pegar bem na ponta do pavio e sempre quando rompe a linha, não em cima da linha, tá? Porque também muitas vezes acontece o quê? Tem o delay, né? Então, quando a gente toca, por exemplo, tocou lá na linha, a gente vai tentar pegar, muitas vezes o delay, o próprio delay, ele já tira da nossa linha, de onde a gente queria, da nossa taxa, né? Então, é por isso que é bem interessante, deixa dar o pico de vela o máximo que romper melhor, para daí vocês pegarem, tá?
Aconteceu muitas vezes comigo, antes de eu realmente começar a dar importância para essa questão de deixar romper, tá chegando próximo da zona, tipo, tá aqui, ó, tá chegando próximo da zona, eu já vou arriscar porque eu acho que senão não vai dar. Eu pensava assim, cara, e ele ia lá e não tocava na zona e retraía, entenderam? Então, realmente uma dica bem valiosa aí, deixem sempre romper um pouco para vocês arriscarem a operação, tá? Não pega antes de tocar na linha, beleza? Quem pega antes é ansioso, hein? Tá falando com uma pessoa muito ansiosa mesmo. Até, cara, tanto loss que eu levei para começar realmente dar importância para isso aí. E faz bastante diferença mesmo. Ô, Jéssica, dá uma olhada. Eu tinha pego uma taxa da God aí bem pertinho onde que você traçou a sua agora. Uhum. Taxa final 750. 750 aí. Aí tu traçou ela lá por trás, assim? Foi, tracei lá atrás, lá naquela consolidação lá que você estava top. mostrando agora lá. Na verdade, eu peguei a resistência, tu pegou o suporte, né, Sabrina? Foi, exatamente. É isso aí, mas ficou top, ó. Pegou vários pavios aqui, ó. É isso aí. Top. Deve estar respeitando bem lá na frente também. Deixa eu ver. Ó, ficou show. E esse aqui foi lindo de ver, hein? Foi. Esse aqui foi lindo de ver, não deixou o pavio, ficou perfeito. É isso aí. Show de bola. Ficou alguma dúvida, gente, em relação a como traçar a God? Deixa eu ver. Tipo, Retração, você já falou que é retração, Jéssica, aí agora? Você deu exemplo agora, não foi? Eu falei assim, que eu pego até a terceira retração, né? Eu tava mostrando lá atrás, na verdade, o exemplo da retração. Ficou alguma dúvida, gente, em relação à retração? Não, eu explico aqui de novo. Então, quando ele manda as taxas... Não entendi. Oi? Tá dando eco. Deixa eu ver. Tipo, essa linha que você marcou, seria uma taxa que ele passou? Ou você marcou o próximo? Não, Juliane, essa eu que tracei aqui mesmo, tá? Essa aqui foi traçada, não teve nenhuma relação com nenhuma dele, não. Poderia falar um exemplo do que é retração? Ah, tá. Não, mas assim, Jéssica, Oi. tipo, se às vezes ele passa uma taxa, né? Aí a gente pega essa taxa e marca no gráfico essa taxa ou não? A gente pode colocar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo? Não. Tu traça exatamente do jeito que ele passa, tá? Ah, bem tá. É essa que era a minha dúvida. Isso. Ah, é tá. que não escrever a gente não consegue colocar não direito. Se estressa, Não, mas é isso aí. Sempre pega bem a taxa que ele passa ali, com todos os pips, tudo igual, tá, gente? Ah, então tá. Obrigada. Eu vou dar um exemplo aqui de retração. Quando ele manda uma taxa, eu posso pegar mais um toque? Então, Fernanda, é isso que eu falei para vocês. O recomendado, tá? Uma opinião minha, para quem está começando, não sei se tu é iniciante ou não, pega sempre o pullback. O pullback é sempre o primeiro toque, tá? Apenas um toque, sempre o primeiro toque. Para quem já tem um pouco mais de experiência, eu acho que não tem problema vocês arriscarem até o segundo, terceiro toque, que seria a retração, né? Segunda, terceira retração, tá? Mas só se realmente tiver bastante confiança na questão da movimentação, tá, Fernanda? Porque do mesmo jeito que ele pode respeitar a retração, ele pode acabar rompendo se não for uma movimentação muito boa. E assim, gente, a gente tem que tomar cuidado na questão da God aqui, porque se vocês forem parar para pensar, normalmente ela é traçada em zona de consolidação. Então, para ela consolidar aqui na frente, é muito fácil, tá? Por isso que eu falo, essa questão da movimentação de vela, principalmente se estiver tentando pegar retração, ela é de extrema importância, tá? Se estiver inseguro com relação à movimentação de vela, eu aconselho pegar só o pullback mesmo, só o primeiro toque, tá? O que é retração? Ó, que tinham ficado com dúvida, gente. Aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Esse exemplo aqui. Ele deu um falso rompimento, né? Rompeu para cima, rompeu para baixo de novo. Beleza, deu um falso rompimento. Aqui foi o primeiro toque dele, tá? Nesse caso aqui, eu não operaria porque ele deu um gap para dentro da vela, tá? Quando ele dá esse gap aqui, nesse operacional, não é aconselhado operar,
tá? Inclusive, na mentoria do Pessano, ele fala isso, a gente não opera contra gap, tá? Tem um Alê do Gap aí que ele tem algumas estratégias com esse tipo de operação aqui, mas daí é uma estratégia dele, tá? Que também funciona muito bem, mas não faz parte aqui do operacional do Pessano, tá? Então, assim, digamos que aqui, é só para mostrar o exemplo para vocês do que é retração, tá? Digamos que aqui tenha dado o pullback bonitinho, tenha nascido bonitinho aqui. Então, beleza, ele fez o pullback aqui. O que é a retração? A retração são os outros toques que ele dá na linha, tá? Então, por exemplo, aqui teve uma retração, 2 retrações, 3 retrações, tá? Isso aqui que é a retração, é quando ele continua respeitando a zona, mesmo depois de ter dado o pullback, tá? Que na God, inclusive, acontece bastante, tá? Mas eu não aconselho ficar pegando toda a retração que dá, hein, gente? Tomem cuidado com isso aí, porque pode, a qualquer momento, ele pode romper, tá? Deixa eu ver aqui. É considerado pavio como rompimento para pullback? O pavio, Ana, ele é um falso rompimento, na verdade, tá? Mas só o pavio, deixa eu ver, o rompimento para pullback, não. Ele não é considerado. Se só romper com um pavio... eu acho que ela tá... a Sabrina te respondeu aí, né? Não consideramos pavio como rompimento, isso aí. O pavio, ele é sempre um falso rompimento, tá? E pra gente pegar o pullback, ela precisa de fato romper. Por mais que seja um rompimento pequeno, a gente tem que deixar romper, tá? Não só o pavio assim, ó. E assim, gente, quando ele rompe pouco, por exemplo aqui, se fosse pra cima, aqui foi pra baixo. Deixa eu dar um outro exemplo aqui pra vocês. Ó, aqui, ó, rompimento pequeno, não que a gente não possa considerar um rompimento para depois pegar um pullback. Só que, normalmente, quando ele rompe pouco, a tendência da vela seguinte, se ela não nascer com um gap forte, é nascer bem coladinho na zona, tá? E quando acontece isso, não é interessante a gente pegar, porque a gente não consegue sentir a movimentação, entenderam? Então, aqui, por exemplo, tudo bem que aqui está uma linha, tá uma zona bem definida para resistência, né? Mas se, por exemplo, tivesse uma zona que ela tivesse meio indefinida aqui, tá numa God line que a gente pode pegar para os dois lados. Se tivesse rompido só isso aqui e a gente tivesse arriscado, por mais que tenha sido com uma movimentação aqui, ó, ele teria dado loss. Porque a gente não consegue sentir a movimentação do gráfico, tá? Então, quando rompe pouco, eu não acho interessante pegar, principalmente por causa disso, tá? Para mim, os melhores pullbacks que tem é quando ele rompe mais, que ele rompe bem a zona, tá? Porque o que acontece? A tendência, principalmente se for esse pullback que ele vem logo em seguida, né? Não aquele que anda mais, aquele mais demorado, né? A tendência sempre... A tendência não, desculpa. Quando ele rompe mais, é melhor porque ele dá aquela esticada da vela, né? Ele vai formando os picos e a gente consegue ver a esticada da vela para formar a retração. Porque o nosso tipo de pullback, ele é pullback de retração. Então, se a gente não sentir essa movimentação formando os picos de vela... a gente não tem como ter certeza se ele vai romper ou não, né? Por isso que eu acho... E assim, eu particularmente, eu sei que tem muita gente aí que também gosta, eu prefiro esses pullbacks que são mais demorados, tá? Que, por exemplo, rompe, o gráfico anda um pouco para depois ele buscar a região, tá? Eu particularmente prefiro, não que eu não pegue quando é assim, por exemplo, ó, digamos que aqui não tivesse pavio de mínima, mas rompeu, tá? Se logo em seguida ele vir bonitinho, sem pavio de mínima, com uma boa movimentação, eu pego mesmo assim, tá? Não necessariamente só quando ele anda mais que eu pego. Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu observo que em algumas zonas existem diversas retrações seguidas. Mesmo assim, não é aconselhável pegar? Então, Gil, tu pode pegar, se tu tiver confiança, tá? Só que aí vai estar fora do operacional aqui do Pessano, né? O operacional dele é sempre só o primeiro toque na região. Inclusive, na Godline, eu lembro que numa live que ele fez aí, que ele comentou, não lembro se foi a última, não, acho que foi a penúltima, que ele comentou sobre a God, ele ainda falou assim, cara, eu sou meio doida, por isso que eu pego retração, tá? Porque o aconselhado é sempre pegar só o pullback. É isso que eu falo pra vocês, principalmente pra quem tá começando. Tá bom? Ô, Ana, a verde foi gap sim. Ó, a Dai, Jéssica, somente pegar pullback com pavio de mínima? Não se pode pegar com pavio de mínima e de máxima? Pode pegar. O de máxima, gente, no rompimento ele não importa, tá? Se tiver ou se não tiver o de máxima, é indiferente, tá?
O que importa para o nosso caso é sempre o pavio de mínima, que da vela verde é embaixo e da vela vermelha é em cima, tá? Sempre. Então, rompeu só com a mínima, não tem problema, pode pegar do mesmo jeito, tá? Já esqueci a vela verde. Ah, Sabina respondeu aí. As aulas... Tá sendo gravado, depois vai pro canal lá do YouTube, tá? Então é isso. Gente, mais alguma dúvida, meninas? Esse aqui foi um gap forte, hein? De baixo. E tá vendo? Olha só, ele não respeitou o gap nesse caso aqui. Ele não respeitou, ele acabou rompendo. O horário de compra influencia? Como assim, Juliana, influencia? Acho que o horário que você vai pegar a vela, eu acho. O horário assim que você vai pegar a vela. Tem algum horário específico, assim, menos de 30 segundos ou não? Isso, tem. A gente só pode pegar, porque a gente sempre pega para a mesma vela, né? Então, para cair para a mesma vela, ele tem que sempre estar aqui, ó, entre 1 segundo e 30 segundos, tá? Nesse tempo aqui, por exemplo, a gente ainda pode pegar. Uma coisa assim para vocês identificarem mais fácil é quando esse pontilhado sai de cima aqui, ó, que é o que vai acontecer agora, ó. Saiu de cima, a gente não pode mais pegar porque ela vai para a vela seguinte, tá? Nesse tempo aqui, por exemplo, se eu pegar uma operação agora, ele não vai finalizar nessa vela aqui, ele vai jogar para a vela seguinte, tá? Então até essa questão aqui do pontilhado aqui vocês conseguem identificar bem, quando tá para a mesma vela ou não, tá? Pode falar sobre consolidação? Pois eu ouço falar que pode pegar até o 4º, 5º toque, mas eu não compreendi. Tá, o que é a consolidação, né? A zona de consolidação, gente, ela é considerada sempre a partir do 3º rompimento, tá? Então, por exemplo, rompeu uma vez... Tem uma aí, ó. Oi? Aí na frente aí tem uma na God aí de baixo, aí, ó, uma consolidação. Tem 1, 2, 3, rompeu 4 vezes, ó. Tá, beleza. Vou dar o exemplo aqui então. Depois, aí, se precisar, eu desenho aqui para vocês. Ó, a Sabrina mostrou aqui, ó. O que é a consolidação, né? Rompeu uma vez, rompeu a segunda. Deu o 3º rompimento. A partir daqui a gente considera uma zona de consolidação, tá? Então tá. Aqui é que assim, na zona de consolidação é sempre interessante a gente ter a noção se o histórico de zona tá para alta ou para baixa, tá? Eu particularmente, gente, eu não recomendo operar a consolidação na God, a não ser que você tenha uma boa segurança da movimentação de vela, tá? Porque na God você pode pegar tanto para cima como para baixo, e eu particularmente, na minha opinião, eu acho que para você operar a retração tem que estar com um bom histórico de zona, entenderam? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode pegar sempre no 4º ou no 5º toque, tá? Eu vou dar o exemplo daqui agora. Beleza, rompeu 1, 2, 3, formou a consolidação. Deu o 4º rompimento. A gente pode, no máximo, pegar nesse aqui, tá? Só que aqui ele rompeu de novo, ou nesse aqui. Como eu falei para vocês, na God eu evito pegar zona de consolidação, eu pego no máximo um falso rompimento. Porque é justamente isso que eu falei, eu não tenho certeza do histórico de zona. Então, eu não vou arriscar se eu não tenho certeza do histórico, tá? Até o Ale, eu não sei se ele tá aí ou não, acho que não. Mas o Ale, ele fez um vídeo, gente, lá no canal dele, que ele explica bem essa questão de zona de consolidação, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, que é bem bacana, bem explicativo, tá? Aí, assim, ó, deixa eu vou desenhar aqui pra vocês, ó. Eu quero mostrar com o histórico aqui pra vocês entenderem. Aqui, ó. Digamos, então, que fosse um histórico de zona... Peraí. Digamos que fosse um histórico de zona de resistência, tá? Como é que a gente operaria aqui, ó? Peraí, gente. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vai lá. Primeiro rompimento, tá? Segundo rompimento. Não necessariamente vai acontecer um atrás do outro, hein, gente? Pode andar um pouco o gráfico, tá? Como foi até aquele exemplo que eu estava dando ali, ele andou um pouco e depois ele formou, ele foi fazer lá na frente o pullback, tá? Eu vou dar o exemplo assim, depois eu mostro do outro jeito. Então, deu 3 rompimentos aqui na nossa zona.
consolidou, tá? Nesse caso aqui, como começou com a vela vermelha e é uma zona de resistência, a gente poderia pegar aqui no quarto toque, ó. Bem aqui, ó. Então veio volátil, sempre a movimentação de vela tem que estar volátil, formando os picos de vela, subindo e descendo. Nem sempre vai estar bem volátil assim, ó, esse movimento que a gente gosta, né? Independente de estar, ela tem que estar em constante movimento, não pode estar só empurrando o preço, tá? E nem ser explosiva, também não pode. Então veio volátil, beleza, formou os picos de vela, a gente pode pegar aqui no quarto toque, nesse caso aqui, porque é uma zona de resistência, tá? Independente daqui ter pavio ou não ter pavio, a gente pode pegar aqui, tá? Independente de ser de força aqui ou não, beleza? Esse é o exemplo, então, do quarto toque, tá? Agora, digamos assim, ó, que aqui, então, ele estava para... Deixa eu só, vou apagar isso aqui para não confundir a cabeça de vocês, tá? Tira aqui, deixa eu apagar, volta. Digamos que essa zona aqui, então, agora ela tá para resistência, tá? Ela tá para suporte, desculpa, tá para suporte. Aqui a gente, nesse caso aqui, então, a gente faria o seguinte, ó. Peraí, volta lá. Rompeu, opa. Rompeu aqui para cima, primeiro. Rompeu para baixo, segundo, independente do pavio, tá, gente? Segundo. Rompeu para cima novamente. Aí aqui eu fiz igual. Esquece, peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, eu vou só inverter a zona aqui para deixar no quinto toque para dar o exemplo para vocês, tá? Que aqui eu inverti. Opa, vai lá. Terceiro. Aí vai dar, aqui a gente não poderia pegar um de alta, né? Porque a zona é de resistência, sempre a favor do histórico de zona, gente. Eu sei que eu falo 1000 vezes isso, mas é para vocês gravarem mesmo, tá? Porque se a gente arrisca contra, principalmente em zona de consolidação, cara, é muito fácil dar loss. Então, nesse caso aqui, ó, a gente pegaria no quinto toque, tá? Veio volátil, né? Fazendo os picos de vela, a gente pegaria aqui, tá? Depende muito do histórico de zona para a gente definir se vai ser no quarto ou no quinto, beleza? E assim, ó, outra coisa, não necessariamente vai ser um atrás do outro, como eu desenhei aqui. Muitas vezes, o que acontece? O gráfico, beleza, faz um aqui, daí ele vem, anda um pouco, tal, anda mais, opa, tá, beleza, mais aqui embaixo, vocês vão entender. Aí, beleza, agora ele começou a subir aqui, rompeu, fez o segundo rompimento, andou mais um pouco aqui, e agora ele começou a descer aqui, formou a zona de consolidação, deu 3 rompimentos, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando aqui, a gente pegaria no quarto toque, tá? Se aqui, por exemplo, viesse volátil, ou então assim, digamos, Jéssica, mas andou mais um pouco, foi lá embaixo, quando ele começou a voltar lá, que ele foi buscar o pullback, beleza, show de bola. Então vai ser no quarto toque aqui no caso, tá? Veio volátil aqui, a gente pode pegar aqui um pullback de baixa, tá? Se fosse uma zona de suporte aqui, o contrário disso, a gente pegaria aqui, ó, eu vou apagar aqui para mostrar para vocês. Tira daqui. Essa zona aqui ela é uma zona de suporte, então a gente vai pegar no quinto toque, tá? Tem quantidade de pavio fora da linha? Não, não tem quantidade, ele pode andar o tanto que for, quando ele fizer, assim, gente, eu vou falar para vocês, claro que assim, não vamos considerar que o gráfico andou 10 candles, né? E aí foi fazer, daí eu já não considero mais. Agora 1, 2, 3, cara, até uns 4 no máximo, eu considero zona de consolidação, tá? Só não é interessante quando ele anda muito, né? Andou 5, 10 candles, a gente daí não considera mais, eu já não considero mais Independente de ser vela de força ou não. Isso, independente de ser vela de força ou não, tá? Tá bom. Então ele veio aqui no caso ele vai ter que romper de novo, né? A gente não poderia pegar um de baixo porque é uma zona de suporte. Então a gente pegaria aqui, ó, no quinto toque, tá? Veio volátil. Se chegar aqui no quinto e ele ou explodir na zona, ou vocês notam que está empurrando, não arrisquem, porque é uma zona de consolidação, vai respeitar no quarto ou no quinto. Não necessariamente, tá, gente? Ele pode vir e romper novamente, formar o quinto rompimento aqui, tá? Só se realmente for com uma zona, com uma movimentação legal. Beleza? Então, isso aqui também é considerado uma zona de consolidação. Ó. 1, 2, 3, 4 rompimentos, pegamos no quinto toque. Tá? Sempre respeitar a zona e a volatilidade, né? Isso, sempre respeitando a zona e a volatilidade. Isso aí. Show de bola. E é isso que eu falei pra vocês. Então, não precisa, viu?
Se você estivesse falando do rompimento, não precisa ter pavio. Não importa muito. Só se for o pavio de mínima que você está falando da vela que está indo buscar o pullback. Aí não pode ter o pavio de mínima. Mas, assim, acho que como a Fer aí em cima falou, eu não gosto de operar consolidação, porque muitas vezes não respeita. Eu prefiro deixar o gráfico andar e pegar mais para frente. Isso que até que a Sabrina falou, gente, zona de consolidação, ela é um pouco mais complicada mesmo, tá? É o que eu falei até no começo para vocês. Se vocês não tiverem tanta segurança de movimentação de vela, nem arrisquem em zona de consolidação, porque realmente ela é meio traiçoeira. Do mesmo jeito que ela pode respeitar, como eu falei para vocês aqui, ela pode dar o quinto rompimento aqui e ir embora. E aí não tem mais o que fazer, né? Gil, quando a movimentação está boa, mas ela toca a linha e retrai. Deixa o pavio de mínima e vai buscar a linha de novo e rompe. Como precisamos? Posso pegar? Não, se ela, por exemplo, chegou próximo da linha, né? Chegou próximo da tua linha e retraiu para depois ir buscar, não pega mais. Não pega mais. Se for pela segunda vez, não pega mais, tá? Rompimento desse caso só com corpo. Isso, só com corpo é considerado. Meninazinha acordou. Beleza, Stephanie. Comigo a consolidação nunca deu certo, pois rompe tudo, nem pego mais. É isso aí, Fer. Gente, se vocês não se sentem seguros, por exemplo, zona de consolidação, falso rompimento, cara, pega pullback só no rompimento normal. Nossa, esse já foi. Tem que saber o movimento. Isso, gente. Essa questão de zona de consolidação e falso rompimento tem que estar com uma boa movimentação, tá? Porque assim como na consolidação, quando é um falso rompimento, ele, se não tiver com uma movimentação legal, ele pode acabar rompendo e virar uma consolidação, tá? No euro... deixa eu ver. Qual que foi o par que falaram aí? É no euro mesmo. É um exemplo aqui mesmo. Aonde que você tá falando aí, ó? Eu acho que esse aqui, eu sabia, né? Esse aqui. Só que aqui, na verdade, ele respeitou um pullback de baixo, ó. Não sei se ela estava querendo considerar esses aqui, ó. Com esses dois aqui. E aí deu o quinto aqui. Mas assim, gente, nesse caso aqui, ó, digamos que essa linha aqui, eu vou mexer ela um pouquinho aqui para dar o exemplo, tá? Digamos que essa linha ela estivesse assim aqui, ó. Deu um rompimento, 2, 3, 4. Como ele andou isso tudo aqui, em caso de zona de consolidação, eu não arriscaria mais aqui, tá? A zona de consolidação, eu particularmente, eu prefiro quando ela é assim, ó. Quer ver? Deixa eu botar uma linha aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Digamos que essa zona ela esteja respeitando para resistência. Quando eu tento pegar em zona de consolidação, gente, eu sempre tento arriscar quando ela é assim, ó, a consolidação. Um atrás do outro, tá? Eu, particularmente, como aquele segundo exemplo que eu dei, né? Que ele anda um pouco tal, e depois ele vai rompendo. Eu não gosto de pegar consolidação assim. Eu sempre prefiro quando é esse tipo de consolidação aqui, ó. Deu um rompimento, 2, 3, já no quarto. Ou então, se fosse no caso aqui no quinto, né? Eu, particularmente, sempre prefiro a consolidação assim. Eu sei que tem muita gente aí que opera e dá bom também desse outro jeito, mas eu arrisco mais assim. E é isso até que a Fernanda falou, gente. Não que eu não pegue, se eu notar que está muito boa a operação, eu pego, mas eu evito consolidação. A Sabrina também falou, né? Eu evito consolidação também. Beleza? Eveline, o histórico de zona é mais importante, tá? Então, você está respeitando bem, se o histórico tá bom, você não precisa levar em consideração muito a macro tendência, não. É isso aí. Eu também. Eu sempre levo em consideração primeiro o histórico de zona. Mas tá com o histórico de zona que eu fiz a contagem lá, tá com 2, 3 pavios de diferença. Daí eu dou uma olhadinha na macro e no fluxo, tá, gente? Depois que eu comecei a analisar o fluxo do mercado, isso aumentou bastante a minha assertividade, porque antes eu só considerava o histórico de zona. Aí, por exemplo, aqui, ó, digamos que esse histórico de zona aqui, ele fosse um histórico de zona forte para resistência aqui, tá? Nesse caso aqui tudo bem que ele já respeitou ali e tal, mas digamos que fosse o primeiro toque. Eu não arriscaria por causa desse fluxo forte aqui de alta, tá?
Então, por mais que às vezes o histórico de zona ele esteja forte, se tiver num fluxo muito forte contra o histórico de zona, eu evito a operação. Eu não arrisco não. Tá? Ó, esse tipo de gap que deu aqui, ó. Por exemplo, ele deu um gap para dentro da vela aqui, tá? Nesse caso aqui, tudo bem que ele rompeu a nossa linha. Eu só não arriscaria que... Ah, mas aqui não tem como dar o exemplo, porque ele foi ao contrário. Ele foi para dentro. Que na verdade esse aqui é o contra-gap, né? Para quem conhece aí as estratégias do Alê, o contra-gap ele é justamente isso aqui, ó. Ele dá o gap para dentro da vela. Só que eu acho um pouco traiçoeiro, gente, porque assim, pensem comigo, né? Deu um gap para dentro da vela. Tem a questão ali do contra-gap, né? Que é o da terceira vela. Que aqui, pela estratégia do Alê, ele vai subir. Mas pensem comigo, ele deu um gap para dentro, ou seja, ele deu um gap de baixa aqui. Da mesma forma que ele pode subir e respeitar o contra-gap, por ser uma força de baixa, ele pode acabar descendo. Aqui entrou bem na estratégia das 3 velas aí do Alê, ó, para quem conhece, né? Que deu o contra-gap na terceira vela, ele vai no contra-gap não, deu o gap para dentro da vela, ele vai no contra-gap, né? Se deu de baixo, ele vai de alta. No caso, lá no canal do Alê, só tá explicando esse gap aí que tu tá falando? Ou ele explica também o do pessoal? Eu acho que ele explica do Pessan também. E até, eu não sei se tu já viu lá no Telegram, teve uma live, a última live que ele fez aí pros grupos, a última não, acho que foi a penúltima que ele fez explicando as estratégias dele. Ele explica todas essas estratégias que ele tem com gap, ele explica lá. Depois dá uma olhadinha lá que são bem bacanas também. Tá bom. Tá bom? Deu um fluxo bem forte aqui de alta. Gente, assim, na estratégia do Pessano, né, no operacional dele, ele não fala, pelo menos nas mentorias passadas, aí, ele não falou sobre essa questão do fluxo, tá? Mas é uma dica bem importante, gente. Tomem cuidado com essa questão do fluxo aqui, porque é isso que eu falei para vocês. Às vezes a gente não se atenta e o mercado está mostrando uma coisa, né? E a gente acha que porque está com o histórico de zona contado, ele está forte e tal, ele vai respeitar o histórico. Mas nem sempre, tá? Tudo bem que eu considero o histórico de zona realmente um dos principais gatilhos, ele é muito forte, mas, cara, se tiver num fluxo forte, assim, numa micro tendência forte, ele não tem histórico de zona que segure esse fluxo. Tá? Então tomem bastante cuidado com isso aí, que é bem importante também. Para falar a verdade, ultimamente eu ando olhando mais até o fluxo do que a macro tendência nas minhas operações aí. Ô, Jéssica, uma vez eu vi em um dos stories dele, que ele estava falando, passando, né, a análise que ele fez numa operação, e ele fala assim, é a favor da tendência, e ele justamente mostra o fluxo que ele estava seguindo. Então, ali, no caso, eu acho que ele nem levou em consideração a macro, ele levou em consideração o fluxo. O fluxo mesmo, né? Foi. Realmente faz bastante diferença esse fluxo. E para quem aí gosta, né, e também acha que está segura no operacional para aprender, deem uma estudadinha, gente, lá no canal do Alê também tem, em padrão de reversão, principalmente, tá? Padrão de reversão na confluência com o nosso operacional aqui, ele aumenta bastante a assertividade, eu falo por experiência própria, tá? Não que o operacional em si, ele já não seja muito assertivo, mas muitas vezes a gente ter essa noção de alguns desses, não precisa você pegar um livro de padrões e de candlesticks, né, e sair querendo decorar, entender o livro inteiro. Mas esses padrões de reversão, eles são interessantes olhar, porque querendo ou não, isso aí é price action, né, gente? É análise gráfica mesmo e análise de candles, né? Você analisa os candles. Claro que isso na confluência, é isso que eu falo para vocês, na confluência com o nosso operacional, cara, é batata, ele é muito assertivo mesmo. Depois dê uma olhadinha nisso aí que vale a pena dar uma estudada nisso, tá? Tô indo por etapas, senão eu confundo tudo. Não, é o que eu falo, gente. Se vocês já estiverem seguras aqui do operacional, né? Depois comecem a dar uma olhadinha nisso. Ah, Jéssica, mas isso aí vai me confundir. Meu, nem olha. Nem olha então. Se for para confundir... começando aí com o gap agora. Começando. Isso, vai aos poucos aí que é a melhor coisa que tu faz. Eu, gente, falar pra vocês. Eu passei, deixa eu ver, 7... Cara, eu passei uns 6, 7 meses, mais ou menos, só no operacional do Pessano.
Tem um mês aí, mais ou menos, que eu comecei a usar esses outros tipos de padrões aí, dar uma analisada. Nem sempre, né? Claro que, assim, a gente pode ter essa noção, mas não é só isso que eu vou levar em consideração, né? Em primeiro lugar, a base, né, é o operacional do Pessano, mas depois que eu comecei a prestar um pouco mais atenção nesses sinais, digamos assim, que o gráfico dá, a minha assertividade aumentou bastante. Mas é isso que eu falo para vocês, cara. Eu passei 6, 7 meses aí só vendo as 3 linhas. Agora até que a God entrou aí, mas eu passei esse tempo todo aí só estudando e operando com as 3 linhas normal, sem nenhum tipo de confluência. E dava bom também. Tô no início, bem devagarinho. É isso aí, Camila. Vai aos poucos aí, que até o próprio Pessano fala, né? Oi? Muita informação acaba atrapalhando. Não, se for assim... Vou falar pra vocês, se eu fosse tentar realmente lá no primeiro, segundo, terceiro, até o quarto, quinto mês aí, cara... E eu lembro que eu tentava, assim, até porque eu via bastante gente usando, né? Cara, eu tentava e às vezes acabava que o negócio só me confundia. Às vezes eu deixava de pegar um pullback na linha ali, porque, por exemplo, tem uma média móvel que está dizendo que vai descer, mas o pullback está dizendo que vai subir. Aí eu não pegava, ia lá e respeitava o pullback. Eu ficava indignada, cara. Até que eu comecei, assim, depois de ter bastante segurança, né? Que eu comecei a fazer que aí eu consegui me adaptar melhor. Mas é isso que eu falo, se for atrapalhar, meu... Oi? Você já veio com outro operacional, né? Se eu já vim com outro operacional? Como assim, nega? Tipo, você começou já com Pessano, trabalhando com isso? Não. Então, tu já tinha muita informação, no caso. Já tinha bastante. Eu tinha 1 ano já de mercado, né? Quando eu fiz a primeira mentoria. E até o que o Pessano falou, quando a gente vem já com uma bagagem, digamos assim, de conhecimento, isso acaba que muitas vezes ele pode atrapalhar, né? Porque a gente fica com outras coisas na cabeça, e é isso que eu falei, até em relação à média móvel. É um exemplo que eu dei, né, gente? Claro que tem outras confluências aí que também, da mesma forma que elas podem ajudar, podem acabar confundindo. Então, se a gente vem com muita informação na cabeça, cara, na hora da decisão ali a gente trava. Porque uma coisa que a gente está vendo está dizendo alguma coisa e depois a gente vai ver outra confluência está dizendo outra. Então, por isso que é interessante. Quem está começando, eu sempre aconselho isso. Quem está começando, foca no feijão com arroz, como diz o Pessano, né? E que dá bom também, cara, dá muito bom. Eu tava fazendo muito dinheiro antes, assim, sem nenhum tipo de confluência aí, tava me virando tranquilamente. Então, no caso, as confluências hoje você usa como mais, tipo assim, mais oportunidades, né? Mais oportunidades. E filtro, né? Hoje em dia eu vejo até alguns tipos de confluências aí que não é nem só confluência para gatilho, né? Elas filtram muita entrada também, muita operação que às vezes você arrisca e iria tomar loss. E aí, com esse tipo de confluência serve de filtro também, né? Beleza? Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa a falar aí? Nada? Sabrina, mais alguma coisa a acrescentar? Acho que não. É isso aí. Meninas, tudo certo aí? Eu vou encerrar a live aí. É isso. Que o gráfico aqui nem tem muito o que fazer, na verdade, né? Nossa, tá muito feio. Eu quase dei uma entrada ali agora há pouco, mas estava muito devagar. Eu, na verdade, não tô nem analisando muito, mas só pela movimentação, assim, eu já não tô achando muito interessante, não. Pra falar a verdade. É isso aí. Então, fechou, gente. Eu vou ver até, meninas, eu vou ver se eu consigo abrir. Agora tá rolando o projeto, mas até final da semana que vem aí. Depois do projeto, agora que estou com a equipe aí de ADMs, mais para me dar um suporte melhor aí, eu vou ver se eu consigo abrir mais lives assim de estudos durante a semana pra gente, tá? Antes eu estava abrindo realmente só uma porque estava meio puxado para mim. E também assim, eu sei que abrir uma live de estudos muitas vezes fora desses horários, né, ou de manhã, enfim, muita gente trabalha e acaba que não conseguem participar. Mas agora com a equipe aí eu vou conseguir abrir mais vezes, por mais que às vezes eu não possa estar presente, se eles estiverem aí também, para dar uma força maior aí para vocês, tá bom? Obrigada, tá, Jéssica, pela dedicação de vocês. Imagina, gente, tô aí para ajudar vocês. Beleza? Qualquer coisa é só gritar lá no privado, lá no grupo,
que a gente vai se ajudando aí. Fechou? Uma boa noite para todo mundo, tá? Boa noite, gente. Nada, pra você. Boa noite.